José, que eu achei muito importante. Aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos nós somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Porque todos nós é nos dado talento. Mas desse talento, nós precisamos multiplicá-lo. A capacidade está dentro de cada um de nós, que Deus nos dá essa potência. Porém, é um livre-arbítrio nosso de saber se vamos guardar esse talento para nós mesmos ou se vamos multiplicar. Para quem vamos servir? A Deus ou a Mamon? Não te copiareis os outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes às de todos os seres. Não é melhor nem pior que ninguém. És capaz dos feitos que caracterizam os anjos ou das atitudes que te nivelem ao malfeitor. Tem diversos caminhos à sua frente. A opção é sua. A opção é nossa. Não te revoltes contra a sua condição. A lama pode ser tão útil quanto o diamante. Aceita-te e não prejudiqueis ninguém com seu modo de ser. Nos aceitar que ao longo da vida, no nosso dia a dia, quando nós pensamos no nosso passado, cada um de nós pensa num filme de dificuldades que cada um vivenciou para chegar até aqui. Na trajetória, no nosso caminho da nossa vida, de todos nós houve pedras no caminho. Porém, quando na parábola de talentos é dito ali que Jesus deu 5 para um, 2 para outro, 1 para o outro, é exatamente essa questão de diante dessas pedras do caminho, Deus sabia que nós tínhamos condição de transpor cada uma delas, porque nós somos filhos, somos imperfeitos e nós não damos para os nossos filhos missão que eles não possam cumprir, e o nosso amor nem se compara ao amor de Deus. Se compara? Não. E ainda assim nós sabemos de cada filho. Se um casal tem 10 filhos, ele sabe que ele passa os mesmos valores, mas que cada um absorve aquele ensinamento de uma maneira diferente. Então, imagina Deus que nos potencializa com talentos. Ele espera de cada um de nós que alcancemos um determinado estágio. E se nós chegarmos aqui a nos deparar com todas as entrelinhas da vida, a gente se perde ou usa aquele talento de uma maneira que não seja aquilo que Deus nos espera de cada um de nós. Então, esse texto, aceita-te, é uma reflexão muito importante para a gente se aceitar, porque na vida, muitas das vezes, nós nos vitimizamos diante das dificuldades. A gente sempre olha a grama do vizinho e achamos que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, ou que o vizinho alcança determinadas situações na vida e a gente sempre acha que, poxa, para o outro parece sempre tão fácil. Mas se nós formos olhar lá tudo aquilo que ele se venceu, que o maior desafio da vida, eu acho que não é vencer o outro, é nós nos vencermos dentro da nossa arrogância, dentro do nosso orgulho, dentro do nosso vitimismo, e a gente se vencer, fazer essa reflexão e falar: eu posso, eu sou capaz e eu vou seguir, não vou olhar para trás, vou olhar para frente e vou seguir o meu caminho. Então, dentro dessa linha de pensamento, eu achei um texto muito interessante do livro Conquistando Virtudes, Combatendo Defeitos, que eu comprei aqui, de Wanda Akanuti, pelo Espírito Charles. E esse capítulo fala sobre a insubordinação. Então, quem nós queremos servir? A Deus ou a Mamon? É uma reflexão de como nós estamos agindo nos nossos grupos. Porque Deus, tem algumas pessoas que falam assim: eu vivo sozinho, eu não me interajo com ninguém, eu não vou à casa de ninguém, eu não falo com ninguém, eu não tenho amigo, se afasta de família, se afasta de todo mundo, vive isolado. Porém,
quando a gente se isola, quando a gente não participa de todo o nosso entorno, nós não estamos nos dando opção de progresso. A opção de progresso que nós temos é exatamente essa interação. E interagir com o outro, gente, é o nosso maior desafio. Nos grupos da família, no grupo do nosso trabalho, no grupo do nosso condomínio, no grupo da casa espírita, tá? Na sociedade em geral, esse é o nosso maior desafio, da gente saber quem de fato nós estamos servindo. Então ele diz assim, o tema é insubordinação. Como seres encarnados aqui neste orbe, em oportunidades redentoras, gozamos de liberdade dentro do livre-arbítrio do qual Deus nos dotou. Entretanto, não podemos nos esquecer de que somos seres racionais, possuímos inteligência, temos capacidade de pensar e, acima de tudo, precisamos discernir o bem do mal, estabelecendo limites para cada um. Então, em todas as nossas interações, nós temos que saber exatamente essa tênue linha do bem e do mal. Que às vezes a gente pensa que está abafando, pensa que estamos fazendo certo, como se a nossa posição fosse a única verdadeira, e não é. É importante que tenhamos a humildade de ouvir a opinião do outro. E assim procedemos ao fazermos o mal. Teremos plena consciência de que não estamos agindo bem. Mas devemos saber também que estaremos assumindo compromissos diante de Deus, porque ninguém tem o direito de prejudicar um irmão seu de caminhada, seja lá pelo motivo de que for. Então, é importante que nessa interação que nós temos com o outro, que a gente tenha essa reflexão de saber até onde eu posso ir em me manter firme naquilo que eu dou como verdadeiro. E até diante da posição que nós achamos que são verdadeiras, a gente pode colocar a nossa reflexão de uma maneira leve, branda, doce, de uma maneira que não venha agredir o outro. Porque se eu chegar aqui, né, interagindo seja lá com quem for, e achar que apenas a minha forma de pensar é verdadeira, e eu me manter como dona da verdade, eu estou colaborando com Deus? Não, é muito importante quando, às vezes, ao longo da vida, as pessoas às vezes falam assim, você é de qual igreja? Aí eu falo assim, não, eu sou cristã, eu sou kardecista. Aí as pessoas só entendem o espiritismo quando a gente diz que é kardecista. Mas Deus é o mesmo. E o que nos coloca na condição de cristão ou não é a maneira pelo qual eu ajo diante do outro. Então, não interessa levantar a bandeira da religião X ou Y. A doutrina espírita me satisfaz dentro daquelas questões que a gente tem dentro da gente. Mas isso não quer dizer que as outras religiões não sejam importantes. São, se a pessoa chega lá e dá um refrigério para a sua alma, lhe permite esperançar a vida diante de todas aquelas coisas que ela fazia de errado quando ela não conhecia Jesus. E cada um tem que conhecer Jesus de uma maneira que dentro do seu estágio. E é importante, é um degrauzinho que a gente vai seguindo. Então, esse é o importante da gente respeitar. Aqui neste orbe, e mesmo no mundo espiritual, devemos ser submissos e disciplinados. Isso é muito importante, esse pedacinho aqui. Estamos inseridos numa hierarquia de autoridade e de valores, não para sermos humilhados, mas para que o respeito e a ordem imperem em qualquer lugar que estivermos. Desde a sociedade mais simples, que é a família, até as grandes nações, há uma hierarquia que devemos obedecer. Então, é muito importante, às vezes a gente conversa com amigos de outras casas e que muda de casa, espírita, né? E eu acho muito triste quando às vezes as pessoas ou então saem da doutrina e procuram outro local para que preencha seu âmago por conta da dificuldade de relacionamento com o irmão.
Então, é muito triste quando a gente se depara com irmãos que estão aqui dentro da casa espírita, conhecem os nossos comprometimentos, sabemos que nós todos estamos aqui porque um dia estivemos juntos, que não estamos aqui à toa, somos grandes companheiros de um tempo que nós não conhecíamos Jesus e hoje estamos aqui tentando nos dar a mão para caminharmos juntos, que um dia éramos contra o Cristo e hoje estamos aqui em prol do Cristo, e é esse o nosso compromisso. Então é muito triste quando às vezes as pessoas se afastam da casa espírita por conta de relacionamento com X ou Y, e no trabalho, e na família, e em todos os lugares, mas dentro da casa espírita principalmente nós temos que ter essa reflexão. Cada um é responsável pelas suas ações dentro da posição que ocupa perante os homens e diante de Deus, para que exista o respeito e a ordem. O que importa diante de Deus não é a posição que cada um ocupe, cargos mais elevados ou mais humilde servo, mas a forma como se conduz. Cada um se encontra exatamente no lugar que deve estar, seja pelos testes a realizar, seja para mostrar o que já conseguiu incorporar ao seu espírito como virtude. Isso aí é muito importante a gente ter esse trechinho, que é muito importante a gente ter essa consciência, né? Todos nós estamos assim, cientes que o planeta Terra está passando por uma fase, é um planeta transitório, claro, e que estamos indo para um mundo de regeneração. Mas como podemos alcançar uma instância maior ao desencarnarmos? Íamos para uma colônia espiritual, aonde que aquele paraíso que a gente vê lá na televisão, aquilo não existe. No plano espiritual existe uma hierarquia, existe uma disciplina. Emmanuel não disse? Disciplina, disciplina e disciplina. Não disse isso? E não existe aquela questão da gente fingir que é bonzinho aqui, que tem uma doutrina. Denise é boazinha, Denise vai lá para o centro falar, olha como serei cobrada por tudo isso que a gente vem falar aqui, por tudo isso que a gente representa aqui em nome da casa de Abigail. Temos um compromisso com esses espíritos que estão invisíveis aos olhos e aqueles irmãos lá fora. Então, imagina o nosso comprometimento. E ao desencarnarmos, não existe aquele paraíso onde nós vamos ficar com uma roupa branca, passeando no jardim. Isso não existe. O que existe é trabalho, o que existe é disciplina, o que existe é respeito. E acima de todas essas questões, o que existe é o amor. Então, aqui é um estágio para a gente entender que a gente precisa de um respeitar o outro. Exercite, pois, nas pequeninas coisas para poder chegar um dia às grandes. Então, todas as nossas experiências que às vezes nos criam dificuldades físicas, dificuldades emocionais, é um treino para que um dia possamos alcançar grandes desafios e possamos transpor cada um deles. Seja cordato, obediente, disciplinado e afável. Sua opinião é necessária em alguma situação. Saiba dá-la com educação, com calma, sem revolta, para não ser responsável pela revolta que possa insuflar no outro. Como isso é importante, como nós vemos às vezes nos grupos, a pessoa que às vezes não tem mais essa percepção e insufla a discórdia em todos os ambientes, né? Eu tenho muito esse problema na minha família por parte do meu pai e é muito desagradável isso, enquanto que a gente tem que ficar tentando intermediar essas questões para a gente não insuflar, porque como nós podemos ligar a televisão, ouvir falar da guerra lá da Rússia e da Ucrânia, e nós não refletimos que às vezes nós fulminamos a guerra dentro da nossa própria família, dentro da casa espírita, lá no nosso trabalho. A Terra precisa progredir. Nós precisamos progredir com ela. Não sejamos nós a retardar esse progresso com nossas atitudes, para não assumirmos responsabilidades.
o insubordinado, mais audaz e destemido, leva às vezes toda uma sociedade por caminhos perigosos e de muito compromisso, prejudica toda uma nação. Então, olha, o nosso compromisso é não em falar, mas em dar o exemplo. Eu sou péssima de guardar as frases feitas, mas não tem uma frase que diz assim que o exemplo arrasta? Então, é o nosso exemplo que vai discernir a nossa posição, de quem nós servimos, a Deus ou a Mamon. É o nosso exemplo, não é chegar aqui e ficar falando. Não queremos dizer com isso que devamos anular nossa opinião, nos acovardar, reprimir nossos anseios, que todos têm o direito de tê-los e lutar por eles. Mas até para lutar é preciso obedecer certas regras de conduta dentro do pensamento cristão. Para que venhamos ser considerados rebeldes, não devemos ser considerados rebeldes e condutores de ideias inadequadas e promotores de revolta. Então, é uma reflexão que a gente faz diante da nossa interação, porque eu, com o meu trabalho, a gente, ao longo de 38 anos da minha vida, eu vivi imbuída dentro de uma cúpula onde era assim, tudo em volta da minha mãe. Tudo era ali em volta da minha mãe. Quando eu fiz 38 anos, minha mãe desencarnou e o meu grupo social era ali em volta da minha mãe e de uma instituição, o CELC, lá na rua do McDonald's em Santa Cruz. Era aquele grupinho, né? Que nós estávamos lá. Então era assim, tudo ali em volta. Minha mãe desencarnou, eu me separei do pai dos meus filhos e eu comecei a vivenciar a vida aqui fora daquela cúpula. Gente, e como é difícil da gente de se perceber e se manter forte e se manter cristão, com uma posição cristã diante de sair daquele grupinho e de interagir, e a gente precisa avançar. Como foi difícil tudo isso, né? Mas o importante é que eu caí várias vezes, mas tudo aquilo que a gente ouviu dentro da casa espírita nos potencializa para que a gente se sinta assim, confiantes, capazes de levantar a ferida, limpar, levantar e seguir. Quanto que é importante que a gente, diante das condições, de tudo que a gente recebe aqui, de tudo aquilo que a gente ouve, a gente sempre ter um olhar de esperançar a vida do outro. Calma aí. Aí, como eu falei aqui, o exemplo arrasta muito mais que as palavras. É o exemplo, de fato, se eu venho aqui, a Denise, cada um de nós que toda quarta-feira, no sábado, as pessoas que vêm aqui na frente falar, e que elas não estejam assim comprometidas, eu esteja comprometida comigo mesmo. Meu compromisso não é com ninguém, é comigo, porque eu vou responder por tudo aquilo que eu penso, por tudo aquilo que eu falo, por tudo aquilo que eu sinto, pelas vibrações que eu emano. Então, nós iremos responder por isso. Então, é o nosso exemplo que vai nos viabilizar uma condição melhor. É a salvação dos ricos, que fala ali no texto, né? O jovem perguntou a Jesus como adquirir a vida eterna. Então Jesus falou para ele que ele tinha que seguir os mandamentos. Aí o primeiro mandamento foi: não matareis. Então assim, não, eu não vou matar ninguém, eu não vou pegar uma faca, não vou pegar nenhuma arma, não vou pegar nada, eu não vou matar. Então tá beleza isso. Mas será que é só isso? O não matar? Se eu chego, uma pessoa vem, eu chego num determinado local, estou com os meus problemas, aí chega uma pessoa para mim, gente, eu começo a falar, aumentar os problemas, falar da crise, falar de política, falar que está tudo ruim. Eu estou matando aquela pessoa pau, nas palavras. Porque o nosso dever, quando houve os 10 mandamentos, foi Moisés, né? Gente, que eu sou péssima de guardar, tá?
Então, o não matareis é o não matar a esperança do outro. Porque quando a gente tem um olhar terno, quando a gente tem um sorriso, quando a gente tem uma palavra, nós estamos possibilitando no outro de que ele existe, de que ele é capaz, de que ele é importante, de que ele é filho de Deus e que ele pode e vai conseguir solucionar aquela dificuldade, que ele vai vencer. Então, e às vezes a gente não precisa nem falar. A gente, no olhar, quando a gente ama, quando a gente tem esse compromisso com Jesus, a gente só em olhar aqueles que nos cercam, a gente sabe se ele está com problema ou não. Se está precisando de uma mão, se está precisando de um abraço, se está precisando de ser ouvido, se está precisando de que a gente fale alguma coisa, que às vezes a pessoa não está nem precisando de falar, de ouvir nada, mas ela está precisando de desabafar. Então, é a nossa forma também de colaborarmos dentro desse mandamento, não matareis. Não cometereis adultério. A sexualidade é algo dentro da nossa condição hominal muito importante. Então, por que essa questão não cometereis adultério? Porque a sexualidade, ela existe para que exista a fecundação, para que os povos cresçam, que nasçam novas pessoas, né? Mas a interação sexual, existe uma troca de energia, de interação, uma comunhão de almas, que ela é necessária que seja feita com amor. Então, quando duas pessoas se amam e, de fato, e elas comungam da mesma forma de pensar, que elas têm um compromisso espiritual, às vezes pensam de maneira diferente, em um sentido ou outro, mas que elas têm um compromisso já traçado no plano espiritual para estarem juntas, aquela atração entre as duas pessoas, ela é uma troca, é uma corrente, é um elo. E não cometereis adultério é quando você coloca uma outra pessoa que usa a sexualidade apenas por uma questão física, você está rompendo com o elo. Você está permitindo que a energia de uma outra pessoa interaja com você. E você não sabe quais são a energia que aquela pessoa está trazendo para você. Então, nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que é invisível aos nossos olhos. Não furtareis. Se qualquer um teve capacidade de adquirir qualquer coisa, bem material ou até bem... As pessoas roubam até, gente, propriedade intelectual. Porque quando a pessoa inventa alguma coisa, tem que registrar logo sem falar para ninguém. Porque se falar com alguém, aquela pessoa for lá e registrar, ela fica dona da propriedade intelectual. Então, se somos capazes de criar, de conquistar algo, qualquer um de nós é capaz. Talvez nós não chegamos ao alcance daquele, gente, Silvio Santos, que é o assunto em foco agora. Olha que grande homem o Silvio Santos foi. Quem foi Silvio Santos? Eu acho tão bonito saber da história dele, do homem simples, de família simples que ele foi, e tudo aquilo que materialmente ele alcançou, e principalmente das coisas, da condição espiritual, que eu acredito que ele tenha desencarnado muito amparado, por conta do exemplo que ele deu. Em algum momento ele levantou alguma doutrina? Ele levantou alguma doutrina? Em nenhum momento que está se falando dele aí direto, ele levantou bandeiras de nenhuma doutrina. Mas que verdadeiro cristão Silvio Santos foi. Pelo olhar carinhoso que ele teve, pela simplicidade dele. Tá? Ontem eu passei lá na rede social, aí, gente, ele tava com a copeira lá do SBT, ensinando para ele fazer um cappuccino, que ele gostava muito do cappuccino que ela fazia no SBT, e ele tava lá na copa, e ela ensinando ele misturar o leitinho com aqueles ingredientes, e olha que simplicidade desse homem, gente, e de todas as coisas boas que a gente ouve ele falar. Olha que exemplo, para todos os outros empresários. Olha o exemplo cristão que Silvio Santos deu, sem em nenhum momento levantar bandeiras de religião, porque a religião não importa. O que importa é o nosso fazer.
Honrai o vosso pai e a vossa mãe e ao próximo como a ti mesmo. Gente, isso aqui é muito complicado. Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Claro, a gente tem que honrar o vosso pai e a vossa mãe. Eu tenho problemas N. Eu falei assim, gente, eu vou tirar esse capítulo, esse item aqui quando eu estava estudando. Eu vou falar a verdade para vocês. Vou tirar esse item aqui. Por quê? O pai dos meus filhos, ele me perturbou tanto a minha vida na separação, tanto. E quando eu falo para os meus filhos, tem que respeitá-lo, seu pai tem que amar o seu pai e tem que respeitá-lo. Eu não quero que meus filhos maltratem ele, não quero. Eu tenho esse compromisso. Gente, mas eu ainda sou tão imperfeita que um dia desse meu filho foi viajar e foi para São Paulo antes, aí o pai foi lá para São Paulo para encontrar com meu filho. Aí meu filho foi e botou na rede social, meu pai, que não sei o que eu te amo, que é o grande pai, que não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Quando eu vi aquilo, a Denise, aqui assim, cristã, né? Gente, mandei uma mensagem pro meu filho, esculhambando com meu filho. Sério? Depois eu falei, Jesus. Aí meu filho falou, mãe, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com meu pai, eu tenho remorso. Eu sempre falei para a senhora que a senhora era forte. Mas, gente, a primeira coisa que me aconteceu foi, eu fiz tudo por você, se você hoje está aí é por conta do meu esforço. E a Denise, Aí eu falei pra caramba. E não admitindo que ele dissesse lá em rede social, para todo mundo, abraçado com o pai, assim, agora é fácil, né? Você já está formado, que ele te procurar. Gente, pelo amor de Deus, Denise, o que é isso? E eu tô falando pra vocês, gente, porque aconteceu. E eu tenho que me vigiar, e eu tô falando aqui pra vocês, para que eu nunca mais faça isso. E vou dizer, eu vou tentar muito não fazer, mas o primeiro instinto meu quando eu vejo qualquer coisa dessa é eu me revoltar, eu ficar triste, mas quanto que eu tenho que ser grata e me desvencilhar desse sentimento, porque Deus me deu capacidade para que, embora Ele não tenha me dado condição de financeira através dele, que meu filho se formasse, eu fui capacitada por Deus e hoje meu filho é um oficial e o outro está se formando. E todas as coisas que materialmente eu fui conseguindo, até o equilíbrio para que hoje eu estivesse aqui. Porque lá há 15 anos atrás eu poderia ter me revoltado e doutrina para quê? Porque a gente acha que abraçar uma doutrina, essa condição vai nos livrar de alguns percalços. Mas ela não nos livra das dificuldades. Ela nos dá a capacidade de refletir e saber, eu posso, eu consigo, eu vou vencer. E a Denise caiu nessa cilada. Foi alguém que me colocou? Não, gente, fui eu mesmo que fui lá do nada, abri o Instagram dele e vi. E fiquei assim revoltada. Mas eu botei o item aqui. Tá? Honrar o vosso pai e a nossa mãe, que meus filhos têm que fazer isso. E eu vou me vigiar muito para que eu nunca mais faça isso. Vendeis o que tendes e dai aos pobres e tereis um tesouro no céu. Esse mandamento foi muito difícil, não foi? Para o rapaz lá que foi pedir a Deus como é que ele fazia para entrar no céu. Pois porque ele ainda não havia entendido que para que a gente alcance uma condição ao desencarnar, que a gente precisa se desvencilhar dessa posse pelas coisas materiais. E não são só as coisas materiais, são pelos nossos filhos, é por tudo. A gente vai se desvencilhar e todas as coisas que Deus nos potencializa, que nós vamos ao longo da luta conseguindo, não é dizer, gente, que a gente vai chegar ali, vai pegar a nossa casa e vai doar e vamos viver sem nada. A gente não é fazer isso. Mas é dentro de tudo isso que nós temos, a gente tem a humildade de que é tudo transitório, tudo é um empréstimo. O dia que desencarnarmos, nada disso nós vamos levar. Mas que o mais importante é que a gente deixe dentro da nossa trajetória esse rastro de desprendimento.
A gente gosta de ter conforto, a gente precisa, todos nós trabalhamos ao longo de uma vida para alcançar essa questão de estabilidade, para o nosso teto, para o conforto com os nossos filhos. Isso é importante, é um progresso. Porém, não se apegar, não se deter a essas questões, trabalhar nosso orgulho, a nossa vaidade. E eu tenho que me vigiar muito nisso, porque essa vaidade de que eu consegui através do meu esforço, sem a ajuda daquela pessoa. Eu não sei, na verdade, eu reflito de que o que eu fiz para essa pessoa nas minhas vidas pretéritas, para que ao longo dessa vida viéssemos a nos casar e todas essas coisas viessem a acontecer. E eu tenho que me esforçar para vivenciar isso, tá? E eu acho que cada um de nós, dentro das suas lutas, na sua vida cotidiana, quando a gente começa a falar dessas coisas, tem dentro da sua memória alguma coisa que precisa de se vencer. Guardar-se da avareza. O cristão, gente, tem pessoas que são tão avarentos, que elas são avarentas até para dar uma palavra de amor, para distribuir amor e uma palavra de esperança. E existem algumas religiões que é triste isso, que as pessoas não têm televisão dentro de casa, que as pessoas não se comunicam, não veem o que está em volta, no entorno do mundo, porque elas ficam naquela cúpula e não participam de nada. Enquanto que eu acho que isso é uma forma avarenta também de viver, porque nós sempre temos algo para doar, nós sempre temos algo para dar ao outro. E essa posição da gente se colocar, de se fechar no mundo e não interagir, é uma forma avarenta também, porque nós temos que participar, temos que dar a nossa colaboração, temos que refletir naquilo que nós estamos pensando, o que nós precisamos de melhorar, tá? Então, isso aqui é muito importante. De partilhar com o próximo é a melhor forma de entender as nossas ações, no amor, que somente o amor que pode nos elevar a uma instância maior. Vivenciar o amor é colocar à disposição do nosso próximo os recursos que nós já adquirimos, os recursos emocional, de a gente colocar, às vezes as pessoas veem a nossa vida e falam assim, você não tem problema, para você foi fácil. Para todos nós, né? Para todos nós. E é tão bom quando a gente tem a humildade de falar, não, eu hoje cheguei a essa condição, mas lá atrás eu fiz isso, eu caí, eu levantei, eu chorei, eu me machuquei, mas eu estou aqui. E se eu hoje estou aqui, é porque você também é capaz de alcançar aquilo que lhe é permitido, porque Deus programa para cada um de nós o melhor. Mas nós temos que sair igual a crisálida, da lagarta que está se arrastando, aí fica na crisálida, aí depois ela se transforma numa borboleta e sai voando. Então, quando nós nos colocamos, fazemos essa reflexão na nossa vida, é a crisálida. E quando nós nos percebemos com o potencial da força de Deus, do amor de Deus e esperançamos a nossa vida, é o sair daquele casulo e voar alto. E é importante que as pessoas saibam que um dia nós nos arrastamos. É ter esse olhar, é se colocar à disposição para ajudar, é ter um olhar mais apurado, que é muito importante isso, que quando a gente ama, a gente não espera que o outro peça. A gente fala, você está precisando de alguma coisa? Com os nossos filhos, a gente não sabe quando nossos filhos estão precisando de alguma coisa, estão com problema. O nosso irmão, aquelas pessoas da nossa família que a gente ama muito, aquele amigo que a gente conhece, que a gente ama muito, a gente não sabe pelo olhar, pela voz, falando no telefone, você não sabe como está o estado de espírito da pessoa? E por que nós nos colocamos como cristãos e ao longo da vida, se nós, numa fila no banco, seja lá onde for, alguém nos coloca numa posição, nos fere,
ou nos agride, ou é grosseiro com a gente, por que nós fazemos essa reflexão? Hoje ele não está bem. No trânsito, que coisa pior do que trânsito, gente? Que é um se engalfinhando, querendo o mesmo espaço. Então, a gente colocar, às vezes meu marido fala assim, que não sei o que, reclama. Assim, de repente ele está com uma urgência que nós não sabemos. A urgência daquela pessoa que está buzinando, que está querendo passar, a gente não sabe. E também se não for uma urgência, deixa passar, vai com Deus. Porque a gente não pode julgar que um dia nós podemos estar na mesma condição que ele. Ou se ele não tiver com problema e estiver fazendo isso, o problema é dele, façamos a nossa parte. Nós devemos agregar a essa vida muito mais que bens materiais. Devemos doar-se, ser solícito, ser brando, ser pacífico, ser leve, ser uma pessoa leve, branda, uma pessoa acessível para que a outra chegue até nós, para se acalmar. Que não tem pessoa, gente, que a gente chega perto assim, a gente sai tenso, que é uma pessoa muito negativa, que a vibração da pessoa é muito... E existem aquelas outras pessoas que você chega perto assim, poxa, que pessoa terna, que pessoa leve, que é tão bom a gente se aproximar. E essa maneira de nós nos aproximarmos, essa maneira de nos colocarmos diante da vida, essa posição, essa reflexão de quem estamos servindo, a Deus ou a Mamon. E o outro item é de Jesus na casa de Zaqueu. As mensagens que Jesus não... essa mensagem diz que Jesus não desiste de ninguém, que sempre é tempo para um novo recomeço. Quem era Zaqueu? Ele era um jovem rico, né, um homem rico, e que queria ouvir falar de Jesus, parece que ele era baixinho, e ele pegou e subiu numa árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus estava passando, Jesus o que falou para ele? Desce, Zaqueu, que hoje eu vou dormir na sua casa. Aí as pessoas, como Zaqueu era um homem muito rico e ele explorava muito tudo, ele não era uma pessoa flexível, só pensava nas questões materiais, as pessoas ficaram questionando Jesus, como que Jesus ia dormir na casa daquele homem? Né? Aí Jesus, na sua infinita sabedoria, deu essa oportunidade a Zaqueu para que ele refletisse diante de suas atitudes e mudasse a sua maneira de pensar. E foi o que aconteceu. Então, o que importa não é o que nós fizemos lá para trás, é o que nós vamos desse ponto em diante fazer. Tá? Nós iremos responder pelo passado sim, mas hoje eu me comprometo que quando meu filho postar alguma coisa, eu não vou me estressar. Então, de hoje em diante, foi essa questão que Jesus falou com Zaqueu, de dar oportunidade a ele. Depois daquilo, Zaqueu começou a dividir os seus bens e se tornou cristão. E a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, que é aquele que ele deu 5 talentos para um, fez 10. Deu 4 talentos para outro, e fez 2 talentos para outro, e fez 4. Deu 1 talento para um, e esse com receio de perder, ficou ali, segurou, enterrou e não fez nada. Ele foi preguiçoso, ele foi inútil. Então, gente, ao longo da vida, quantas vezes nós, diante do talento que Deus nos concedeu, como de alguma maneira conhecemos essa doutrina tão esclarecedora, que é um talento que Deus nos deu, nos permitir a verdade, tá? Diante da multiplicidade dos mundos, diante da vida eterna e não daquele céu e inferno, que o céu e o inferno não existe, que existe a nossa consciência pesada diante dos nossos erros, né? E o que nós estamos fazendo diante de tudo isso, de todo esse conhecimento que nos é permitido com essa doutrina? O que fazemos com nossos talentos? Nos permitimos a preguiça, o silêncio, a ostentação nas coisas supérfluas, sem olhar o próximo? O que fazemos com essa doutrina que nós abraçamos? Com todo o conhecimento que essa doutrina nos viabiliza? Então, Gandhi, ele deixou uma frase muito linda, que é muito importante. Sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo.
questionar o mundo, questionar as guerras, questionarmos todas as questões, os conflitos na sociedade, e nós não refletirmos naquilo que nós estamos errando ainda, é importantíssimo, é imprescindível que façamos essa reflexão, que pensemos sempre nessa fase de Gandhi, sejamos a mudança que queremos ver no mundo. E para terminar, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O texto é 62, devagar, mas sempre. Porque nós estamos caminhando devagar. Não existe retrocesso na nossa evolução. Mas estamos caminhando rumo àquilo que Deus almeja de cada um de nós. Mas para isso a gente tem que fazer essa reflexão. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. A natureza, ela nos revela os detalhes. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido no fio. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que despeja no mar é conjunto de filetes de líquido. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A nossa evolução é uma construção, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte e, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Então, nós estamos sempre construindo, nós estamos sempre absorvendo conhecimento, e para que possamos discernir sempre o caminho a seguir. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides ao servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda. Prossegue mesmo assim. O tempo implacável dominador de civilizações e homens. Marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. O tempo não para. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. E para finalizar, acho que eu vou ter no modo avião. Calma aí, gente, só um instantinho.
Eu acho que a música ela enternece os nossos corações. A música, quando a gente está com alguma dificuldade, eu vou lá no YouTube, eu coloco uma música e eu acho que a música branda, me serena, me acalma, e a música me possibilita assim, ver novos caminhos. E essa música é linda. Vai colocar no microfone? Oi? Vai colocar no microfone? Uhum.